Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa, nessa nossa audiência pública. A gente convocou essa reunião em função da necessidade de que a gente pudesse apresentar a este poder e à sociedade o relatório de governança corporativa da Autarquia Municipal Pública de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, o ano base 2017. Então, já gostaria de imediatamente compor a mesa, convidar o Dr. Manuel Carneiro Soares Cardoso, diretor-presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, Reciprev. Convidar a senhora Ana Maria Bezerra Cavalcante Max, gerente de saúde Recife. Convidar a senhora Ana Paula Almeida Nunes e Silva, gerente de Previdência. Convidar o senhor Elcio Ricardo Leite Guimarães, gerente administrativo financeiro. Convidar a senhora Juliana Cotardi, gestora da Unidade de Controle Interno. Convidar o senhor José Marcos Alves de Barros, gerente de investimento. Meus amigos, a gente tem aqui tentar construir aqui uma dinâmica onde todos possam ter acesso. Vou tentar ajeitar aqui um pouquinho. Onde todos possam ter acesso às informações que a equipe preparou para apresentar a todos vocês. Talvez, eventualmente, se for necessário, eu vou passar a condução inicialmente para o Dr. Manuel Carneiro, mas se a gente sentir a necessidade, eu queria pedir licença a vocês, que talvez a gente tenha que fazer o deslocamento desta mesa, a cadeira aí na frente, para que a gente possa também acompanhar o que vai ser apresentado aí na tela, uma vez que o posicionamento da tela não favorece muito, não ajuda para quem está à mesa poder acompanhar. Se a gente achar necessário, a gente vai pedir licença a vocês e nos deslocaríamos para lá, mas só se a gente perceber que realmente está difícil de acompanhar daqui. O importante é que vocês tenham acesso às informações e que a gente possa dar publicidade a todos. Inclusive, deixar registrado que está sendo acompanhado pela TV Câmara. Isso vai ser disponibilizado pelo canal web. Todos vão poder acompanhar através da internet. Mas, já adiantando, eu já passo a palavra ao Dr. Manuel Carneiro para que faça a sua apresentação. E aí eu quero pedir ao Dr. Manuel que possa, na sequência, Manuel, já convidando as demais pessoas que vão fazer as devidas apresentações, e no final, então, eu volto a assumir a condução, e a gente, se achar necessário, logicamente, ouvindo a plenária, a gente abre a discussão para que todos possam também participar. Então, doutor Manuel, por favor, faça uso da palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao vereador Gilberto Alves a gentileza por ter disponibilizado essa audiência pública, que foi uma solicitação formal que nós fizemos em novembro do ano passado, para atender uma das exigências do Progestão, que é o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos SPPS, fazer o registro da presença entre nós da nossa gerente jurídica Mariana Trigueiro e do nosso atuário Luiz Cláudio Kogut, que irá também fazer uma breve apresentação nesse encontro e mais tarde também estará presente no Conselho Municipal de Previdência. Então, pessoal, e agradecer a presença de todos vocês, que é estimulante, principalmente nesse caloroso ambiente, onde todos nós vamos trocar energias aqui mais fortemente. E, claro, que dentro do possível vamos dar uma celeridade apropriada para a situação atual. Bem, pessoal, nós preparamos aí uma rápida apresentação, mas eu gostaria de iniciar
fazendo uma rápida retrospectiva, não sei se a Aren já está podendo passar aí, com relação ao surgimento da então autarquia previdenciária do município do Recife. Como vocês sabem, em razão da emenda constitucional número 20, de 16 de dezembro de 1998, o sistema previdenciário brasileiro sofreu uma profunda reestruturação com relação à sua organização, e para isso foi necessário que a Prefeitura do Recife submetesse um projeto de lei a esta Câmara Municipal, a Casa José Mariano, no sentido de criar o seu órgão previdenciário. E isso ocorreu em 2001, assimilando aqueles segurados que até então estavam vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco, o IPSEP, quando tem uma característica especial, não havia a obrigatoriedade da contribuição previdenciária. Ainda em decorrência dessa reestruturação ocorrida no sistema previdenciário brasileiro, em 2005, a Prefeitura do Recife promoveu a sua reestruturação do sistema previdenciário, criando dois fundos. O Fundo Financeiro Recifim, que é destinado àqueles servidores que ingressaram na Prefeitura ou na Câmara Municipal até o dia 16 de dezembro de 1998, e que tinha essa característica, volto a enfatizar, de não contribuir previdenciariamente, e o Fundo Previdenciário Reciprev, que é um fundo de capitalização destinado àqueles servidores que ingressaram na Prefeitura ou na Câmara Municipal a partir do dia 17 de dezembro de 1998. Então, essa é a característica principal do sistema previdenciário do município do Recife. Ele promoveu a segregação e possui dois fundos, um fundo previdenciário e um fundo financeiro, que é o regime de capitalização simples, onde aquilo que se arrecada imediatamente é utilizado para o pagamento das aposentadorias e pensões, e havendo insuficiência financeira, como normalmente há, em razão dessa contribuição previdenciária, o Tesouro Municipal assegura a regularidade dos pagamentos. Então, pode passar. Quem está no controle? É a Ari, né? Então, Ari, isso já está enfatizado aí, né? E a estrutura organizacional da autarquia municipal de Previdência, Assistência e Saúde, ele compreende, além do sistema previdenciário, o sistema de assistência e saúde do município, dos servidores do Recife, o Saúde Recife. Nós temos 4 órgãos colegiados, a direção e o apoio de 99 funcionários. Inclusive, vereador Gilberto Alves, aproveitando a oportunidade, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, em dezembro, encaminhou um projeto de lei à Câmara, criando o quadro próprio de pessoal, que é o projeto de lei número, Mariana, quanto? 27. E que solicitamos a sua habitual atenção no sentido de fazer um acompanhamento na tramitação, porque é uma grande aspiração da autarquia possuir o quadro próprio de pessoal, que irá se somar àqueles que já estão desenvolvendo as suas atividades na transmissão da experiência, da vivência, né? E norteando as atividades daqueles que irão ingressar nos quadros da Reciprev. Então pode passar, hein? O organograma, compreendendo a presidência, os órgãos colegiados, a diretoria executiva e, logo em seguida, as gerências administrativas encarregadas de desenvolverem as atividades regulares da sua missão institucional. Pode passar. Os atuais dirigentes, o diretor executivo, Dr. Francisco Canidé, graduado em administração pela Universidade de Pernambuco, pós-graduado em gestão estratégica e finanças pela Fundação Getúlio Vargas e em gestão de negócios da UFPE, curso de finanças para gerência e desenvolvimento de negócios pela USP, diversas certificações no mercado financeiro, inclusive o CPA 20 pela BIMA, funcionário de carreira do Banco do Brasil, onde exerceu, entre outros, os cargos de superintendente do Pernambuco e da Paraíba. Pode passar. Elcio Ricardo Leite Guimarães, que é o gerente administrativo financeiro, graduado em administração de empresas, pós-graduado em marketing pela Universidade de Pernambuco, fez especialização no Instituto ECMANAGEM da França,
Mariana Trigueiro de Freitas, gerente jurídica, graduada em Direito pela AESO, pós-graduada em Regime Próprio de Previdência pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Escola Superior de Magistratura Trabalhista, da 6ª Região, pela Faculdade de Boa Viagem. A gerente de Previdência, Ana Paula, servidora de carreira da Prefeitura do Recife. E essa é uma característica especial, que é um pré-requisito para exercer essa atividade. Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em Regime Próprio de Previdência Social pela UCAM, Faculdade do Município do Recife, funcionária do município do Recife desde 1984. Geraldo José Marcos Alves de Barros, gerente de investimentos, graduado em Direito pela Unicap, pós-graduado em Gestão Estratégica e Finanças pela Faculdade Getúlio Vargas, pela Fundação Getúlio Vargas, em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Pernambuco, curso de Finanças para Gerência e Desenvolvimento de Negócios pela USP, diversas certificações em mercado financeiro, CPA 20, CEA, pela ABIMA, CGRPPS, pela BIPEM, funcionário de carreira do Banco do Brasil, onde exerceu diversos cargos, atualmente aposentado pela Previ. E Ana Maria, gerente do Saúde Recife, formada em odontologia pela Universidade de Odontologia de Pernambuco, pós-graduada em odontopediatria pela Universidade de Pernambuco, mestrado em odontopediatria pela Universidade de Pernambuco, diversos cursos de aperfeiçoamento e formações complementares. Só um minutinho, Manel, me permita, apenas para registrar aqui a presença do nosso vice-presidente deste poder, o nosso amigo e professor vereador Carlos Gueiros. Seja bem-vindo a esta reunião. É um prazer poder dividir com Vossa Excelência este momento. Doutor Manel, por favor. Também gostaria de registrar que o vereador Carlos Gueiros é componente do Conselho Municipal de Previdência, membro titular do Conselho Municipal de Previdência, representante da Câmara Municipal do Recife, no Conselho, e sempre acompanha as nossas ações e contribui, sem sombra de dúvida, para o aperfeiçoamento delas. A nossa missão: garantir ao servidor do município do Recife previdência e assistência à saúde sustentáveis e identificadas com os valores individuais e coletivos. Pode passar. O mapa estratégico em 4 dimensões. Pode passar. E o sistema previdenciário municipal. Em dezembro de 2018, nós contávamos com 28.847 inscritos, servidores efetivos, detentores de cargos efetivos, tanto na Prefeitura como na Câmara. Sendo que, desse total, 17.895 são vinculados ao Fundo Previdenciário e de 10.952 ao Fundo Financeiro Recifim. Pode passar. Então, agora, mais objetivamente, com relação ao objetivo dessa audiência pública, a Unidade de Controle Interno, através da sua gestora, Juliana Gotardi Gestosa, vai fazer uma rápida exposição sobre o que vem a ser o Progestão e quais os nossos objetivos e, principalmente, qual a nossa inserção atual com relação aos requisitos necessários para sermos certificados. Isso. Bom dia a todos. Importante esse momento que a gente está reunido aqui, porque esse relatório de governança, ele tem como, lógico, o principal objetivo apresentar os principais resultados do exercício de 2017, da nossa gestão, tanto da autarquia como dos fundos, né? O Recifinho e o Reciprev. Mas, mais do que isso, é uma forma da gente fomentar a transparência e o controle social, que são tão importantes para o regime democrático de direito. E esse momento é fundamental para que a gente possa dividir os dados da gestão. Um ponto importante também é mencionar que esse relatório de governança, ele está dentro dos requisitos do Progestão, que é uma certificação promovida pela Secretaria de Previdência, que tem como pilares o controle interno, a governança corporativa e a educação previdenciária, e tudo foi e vem sendo formatado para atender esses requisitos. E,
Importante também mencionar que o relatório de governança já passou pela aprovação tanto do Conselho Fiscal como do Conselho Municipal de Previdência. E é isso. Então, na sequência, Ana Paula, então, fará a sua exposição. Bom, Ana, talvez vocês vão pegar o microfone e ficar ali, porque você não vai conseguir ler. Tem o microfone aqui, é o microfone. Ficar mais à vontade, né? Bom dia, gente. Enquanto servidora, para mim é uma gratificação muito grande estar aqui fazendo essa apresentação, né? E como eu venho pensando e dizendo, não existe uma orquestra, senão não existia um grande maestro. E nós, de 2013 para cá, temos tido, né, essa oportunidade de crescermos enquanto gestão, enquanto previdência municipal, termos visibilidade e podermos desenvolver nossos serviços, né, enquanto servidores, que nós aqui, a maioria, somos servidores, e estamos ajudando a proteger o nosso futuro. Né? Então, a princípio, né, gostaria de agradecer bastante a presença de todos, né, e essa união que nós temos tido durante todos esses anos. Então, aqui a gente vai apresentar um breve relato sobre o que é a gerência de previdência, né, junto com seus colaboradores, que sem eles nós não poderíamos ter alcançado o que alcançamos, o que nós fizemos e o que nós realizamos até hoje. A gerência de previdência, ela hoje é composta, né, 2013, no decreto municipal, que foi estabelecido, ela ficou composta pela gerência de previdência, por 3 unidades operacionais, que são, né, a divisão de processos, a unidade de processos, a unidade de gestão previdenciária e cadastro e folha, e a unidade de sistema de informações. É Fernando. Como também temos 6 divisões, né, divididos hierarquicamente nessas unidades, que são os setores da folha, o setor da gestão previdenciária, da divisão de concessão, da divisão de revisão de proventos e do sistema de informações, né, que é a nossa TI. Vai passar. Oi? E o atendimento, sim, desculpa, faltou o atendimento, que é a grande importância, né, que é onde nós recebemos nossos aposentados e pensionistas. A gerência de previdência, ela procura desenvolver com grande propriedade a celeridade dos fluxos dos processos, porque a gente vê muita reclamação dos servidores que davam entrada no seu processo de aposentadoria, levavam um bom tempo e ficavam ali aguardando, muitas vezes precisando de fato se aposentar por problemas de saúde, por uma série de outros problemas. Então, nós tentamos e conseguimos, né, formar uma equipe que hoje também tem essa grande preocupação de o processo chegar lá e não demorar para que as pessoas tenham o direito a fazer a sua opção, se querem ou não se aposentar. Então, o processo que chega demora em torno, no máximo, de 30 dias, para que seja analisado, para que essa pessoa seja contactada e diga se, de fato, quer dar sequência ou não ao seu pedido e à sua aposentadoria. Para o exercício de 2017, nós conseguimos aposentar em torno de 491 pessoas, a servidores tanto da Secretaria de Administração, Educação, Câmara. Também nós tivemos uma grande quantidade, né, com essa que houve, né, há um ano passado, a questão da reforma, né, que iria acontecer. Então, houve realmente uma corrida muito grande para essas pessoas se aposentarem. Então, nós tivemos 491 benefícios concedidos, 134 benefícios de pensão concedidos, e todos esses processos são encaminhados para o Tribunal de Contas para que ele julgue a legalidade dos mesmos. Registramos também o pagamento de licença-prêmio, que é aquele que o servidor tem direito ao não gozar a última licença, enquanto na ativa. Nós pagamos a 913 servidores do Fundo Financeiro Recifim, somando um valor de R$ 6.160.000. E a 71 servidores do Fundo Reciprev, totalizando o valor de R$ 365 mil. Aí se pergunta assim, mas se você só teve 491 benefícios, como é que você pagou a 913 servidores? Porque esses processos só são autorizados depois que há a análise do Tribunal de Contas. Então, necessariamente,
não vão ser os 400, muitos que já haviam sido dadas entradas, é que foram, ao longo do tempo, sendo aprovados pelo Tribunal de Contas, e as pessoas vieram solicitar o pagamento a nós. Como o doutor Manuel falou anteriormente, né, em 2005 houve essa agregação de massas. Os servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 98 passaram a fazer parte do Fundo Recifim, e, a partir de 17 de dezembro, ao Fundo Reciprev. Esse Fundo Reciprev é um fundo capitalizado, ou seja, precisamos que sempre estejam tendo concursos para que essas pessoas ingressem, para que ele possa se manter, né, superavitário, como está hoje, né, muito bem o fundo, né, graças ao nosso amigo aqui, né, Zé Marcos, presente, um grande, reconhecido no Brasil, inclusive, certo? Reconhecido nacionalmente, premiado nacionalmente, né? Então, nós temos o nosso menino maluquinho. E o servidor contribui, né, para a formação desse patrimônio, que é destinado ao custeio dos benefícios previdenciários dos servidores municipais admitidos mediante concurso público. Também temos nesse fundo os servidores que se aposentaram até dezembro de 2016 e que nasceram até 1994. Então, para 1944, né? Então, só quem foi transferido para este fundo até que se aposentou até dezembro de 2016 foi quem nasceu nesta data. Tá certo? No fato de ter se aposentado até 2016, se não nasceu nessa data, não foi para o Fundo Reciprev. Certo? Pode passar. Aí está um histórico, né? No caso, em 2017, né, como estava o nosso fundo, nós tínhamos 17.687 servidores no Reciprev, num total de aposentados e pensionistas de 3.500 pessoas, não, aliás, 2.500 pessoas, e tínhamos uma folha de pagamento. Vai de improviso. Vou falando, né? E uma folha de pagamento de R$179 mil, certo? E no Fundo Financeiro Recifim, que eu acredito que eu disse, né, para alguns servidores que aqui estão, somos a maioria, inclusive eu estou presente neste fundo, é um fundo de repartição simples, ele não vai mais ter, não se pode mais colocar ninguém dentro dele, ou seja, o futuro dele, em 2084, vai encerrar. Ou seja, daqui para lá não teremos mais nenhuma pensão, nenhuma aposentadoria. Vai chegar o momento em que a prefeitura, né, vai arcar completamente com esse fundo, né, até lá, se não houver outras mudanças, mas a prefeitura vai arcar, porque hoje é um fundo deficitário. A prefeitura aporta todos os meses um certo valor para pagar a folha, e esse fundo, em um certo momento, não vai ter mais ninguém na atividade. Hoje, nós contamos em torno de 4.000 pessoas na atividade, enquanto temos 6.000 aposentados e pensionistas. Ou seja, a previsão, né, dele começar a decair e se encerrar é em 2084. Certo? Pode passar. Também aí um quadro, né, onde se diz que está ali 4.000 pessoas, 4.800 pessoas ativos, 6.000 aposentados, totalizando 11.042, e se vê que, vamos dizer, o quantitativo de aposentados e ativos está praticamente o mesmo. E como, ao se aposentar, o servidor não tem mais a isenção, né, ele ainda contribui desde que receba acima do teto da Previdência, ele ainda contribui, e isso ainda ajuda um pouco. Temos também, né, como vai aparecer mais na frente, a compensação, que também ajuda a gente, né, tentar uma sustentabilidade maior, né, melhorar um pouco. As alíquotas previdenciárias para os segurados, ativos, aposentados e pensionistas, para todo e qualquer servidor de qualquer um dos fundos, é 12,82, certo? Aplicada exatamente no que eu acabei de falar, para o aposentado, no que excedeu o teto do regime da Previdência, hoje R$ 5.800, em torno de R$ 5.800, 15,94 para o município, né, incluindo os poderes executivos e legislativos, para o Fundo Reciprev,
E para o fundo Recifim, 2564 para o Executivo e Legislativo. Os benefícios que nós concedemos, certo? É o de aposentadoria, todos, tempo de contribuição, tempo e idade, compulsória, invalidez, todos os benefícios de aposentadoria são concedidos. A pensão por morte, em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado. Auxílio-doença, para todo servidor que ficar incapacitado para a atividade de seu cargo por mais de 15 dias, ou seja, a partir do 16º dia, é de responsabilidade da Previdência. Isso é uma coisa que deve ser muito bem olhada por todo mundo, né? Porque é uma despesa que a gente tem a mais. Quanto mais licenças, quanto mais afastamentos, mais despesa nós temos. O auxílio-reclusão, que será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, desde que o servidor não esteja recebendo auxílio-doença, a aposentadoria ou ao bono permanência em serviço, respeitando um teto legal estipulado anualmente pelo RGPS, que hoje está em torno de R$ 1.500, é o teto. Ou seja, quem ganha até esse valor pode ter o direito ao auxílio-reclusão, que é dado aos filhos menores deste servidor, enquanto estiver recolhido, tá? E até que seja transitado e julgado. O salário-maternidade, que hoje na prefeitura é concedido 180 dias de licença para a mulher, só que desses 180, 60 dias é pago pela prefeitura e 120 pago pela Previdência. Isso é uma norma, né? E aqueles que quiseram, né, ampliar de 120 para 180 poderiam ampliar desde que assumissem esses 60 dias. A Previdência não pode pagar os 180. Tá? O salário-família, para filhos menores de 14 anos ou inválidos, também respeitado o teto anual do RGPS, que é mais ou menos o mesmo valor do auxílio-reclusão. A compensação previdenciária, volta aí, área. É o recadastramento? Em março de 2017, nós fizemos uma portaria em 2016, para que, a partir de março de 2017, nós passássemos a fazer o recadastramento mensal, por mês de aniversário, anual, aliás, recadastramento anual, por mês de aniversário, para os aposentados e pensionistas. E isso para quê? Para, a princípio de tudo, atualizar o nosso cadastro, que a gente tem que fazer isso praticamente que diariamente. Hoje a gente está tendo uma responsabilidade ainda maior, porque vem aí o E-Social vem realmente com uma propositura muito grande. A gente vai ter que fazer um trabalho muito grande para poder atender ao que o E-Social está pedindo, tá certo? E, além disso, também a questão da prova de vida, né? Infelizmente, nós sabemos que precisamos estar sempre, por mais que a gente tenha outros meios de buscar CISOB, que nós também temos o Sistema Nacional de Óbitos, mas a gente precisa também estar sempre chamando a pessoa ali para ver se, de fato, ela está com vida. E também que o resultado desse cadastro vai nos ajudar e muito aos nossos estudos atuariais, né, que é exatamente onde vai. O estudo atuarial ele prevê o nosso futuro, o de hoje e principalmente o nosso futuro. Como é que nós vamos estar mais na frente, como nós precisamos estar hoje para chegar ao futuro. Tá? A compensação previdenciária, que é um acerto de conta entre os regimes. Hoje ainda nós não fazemos o acerto de contas entre os regimes próprios, ou seja, FUNAP e Prefeitura ainda não faz esse acerto de contas. Nós só fazemos Prefeitura com o INSS, que é exatamente para ver aqueles servidores que, né, trabalharam na empresa privada, servidores que trabalhavam na antiga Fundação Guararapes, que também eram seletistas na época. Quando se aposentam, a gente vai buscar o que foi pago ao INSS para nos ajudar a fazer o pagamento dos benefícios. Esse dinheiro só poderá ser usado para pagamento de benefício previdenciário, não mais em outra coisa. Em 2017, nós tivemos aí em torno de 5.800.000 recebidos do INSS de compensação previdenciária, ou seja, se a gente observar, é uma coisa que ajuda muito, né, o plano. E o Fundo Reciprev, que só a partir de outubro de 2017 foi que nós começamos a receber de pessoas que advêm
desse fundo, certo? E ficou em torno de R$ 404 mil. Nós realizamos em 2015, foi que nós começamos a fazer esse acolhimento? Foi 2015? Não, 2014, que nós começamos a fazer o acolhimento, né? Na época que nós começamos a fazer, era uma coisa bem restrita, assim, bem humilde, bem sigela, porque eram tão poucas, né, as pessoas que vinham, que nós conseguíamos fazer na sala de reunião da Reciprev. E foi tomando uma proporção, as pessoas fazendo questão de participar, porque é uma forma delas conhecerem a instituição, a partir do qual, naquele momento, elas vão fazer parte. E elas começaram a ter realmente uma curiosidade muito grande. Aqueles que não participaram, né, em alguns eventos, fizeram questão de nos procurar, pedindo para receber o certificado que é entregue nesse momento. Então, assim, a gente vê, no primeiro momento, o quanto eles estão ali acanhados e o quanto eles saem felizes quando se termina esse trabalho que nós fazemos uma vez por mês, né? E que esse ato tem como objetivo tirar dúvidas, esclarecer os direitos previdenciários dos segurados e mostrar a eles, principalmente, o quanto eles são importantes para que a Reciprev exista. Eu costumo dizer também que nós só estamos lá graças a essas pessoas. Então, elas devem ser muito bem tratadas, muito bem olhadas, né? E até porque nós também vamos estar ali do outro lado futuramente, tá? Então, pronto, era isso que eu queria passar para vocês, né? E vamos em frente. Vamos avante. Então, agora vamos ouvir a exposição de José Marcos, da área de investimentos. Bom dia a todos. Inicialmente, antes de a gente começar a fazer aqui a apresentação, eu gostaria de convidar aqui toda a equipe da área de investimento. Ela é muito grande, tá? É o Anderson e o Paulo, que são servidores. Por favor, venham até aqui. E aí vocês perceberam que a Ana Paula falou, eu tenho uma divisão de A, de B, de C, de D e E. A divisão é só uma aqui, entendeu? Então, Anderson e Paulo, e são servidores, e hoje são dos melhores nessa área aqui, eu diria, no Brasil, melhor do que muitos bancários que tem aí no mercado, tá? Então, esses dois meninos aí são fera, graças a Deus, e são servidores que vão cuidar do dinheiro de vocês, né? Graças a Deus. Até porque eu estou chegando já próximo dos 60, né? E já estou começando. Coloca mais uma observação lá, doutor. Também estou aposentado pelo INSS a partir desse mês, tá? Já está. Candidato também. Pode começar. Bem, isso como é dezembro de 2017, e por isso que ela fala de menino maluquinho, mas a tendência deles dois também é ficar louco igual a mim, tá? Então fica tranquilo. Quem mexe com o número tem duas opções, né? Ou se aposenta cedo ou fica louco. Eu consegui fazer as duas coisas, mas tudo bem. Nós chegamos nesse data aí com 1 bilhão e 700 milhões, tá? Só que nós agora, no dia 31 de dezembro, já fechamos com 1 bilhão e 933 e a expectativa é que agora, até março, a gente chega a 2 bilhões, tá? E tem uma projeção até 2020 de 2,5 bi. Então, é um bocado de dinheiro. Pode passar. E um bocado de trabalho também. Bem, aí a evolução da carteira de investimento no ano 2017, onde ela saiu de 1 bilhão 414 e foi para 1 bilhão e 700. Também com a meta batida, num ano muito difícil, tá? Mas a meta foi também superada. Pode passar. Aí nós temos as posições de onde estão investidos os dinheiro da gente, por administrador, e agora está mais claro, que antes o Ministério só operava a questão do gestor de investimento. Ele agora definiu, conforme a lei já é definido no mundo todo, que quem manda no fundo não é o gestor, é o administrador. Nessa data aí, 41% dos recursos estavam no BB, deixando claro que não é Banco do Brasil, é BB DTVM. Banco não tem fundos de investimento, banco só tem 2 produtos, tá? 3, que é poupança, CDB e letras financeiras. Então, nosso dinheiro é aplicado numa subsidiária do Banco do Brasil, que é a BBDTVM, que muito provavelmente deve ser, no comentário do ministro da Economia, privatizada. Tá?
segundo, a Caixa Econômica. Terceiro, o próprio Tesouro Nacional. Depois vem o BEM. O BEM é uma empresa do Bradesco. Depois vem o Banco Santander, BNY, Sul América, Western, e vai por aí. O restante tudo é pequenininho. O foco maior está entre o Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, tá? Que não estão mais nessa lâmina, já estão na lâmina 2018. Pode passar. Aí a posição por gestor, tá? Porque quando você aplica o recurso, você entrega para um gestor, e o gestor é quem vai aplicar o dinheiro, sobre a observação e a fiscalização de um administrador. Ok? Então, o dinheiro está aí 40% no BB, vai 30% na Caixa, e vai essa sopa de letra aí, tá? Ok? Pode passar. Também, a legislação 3.922, ela exige que, no máximo, a gente tenha 5% dos recursos em um gestor ou um administrador, tá? Então, por exemplo, o Banco do Brasil hoje, a BBDTVM, desculpa, ela tem 1 trilhão sob gestão, tá? Então, mesmo que o RPPS quisesse, ela não pode passar de 5% disso. Por isso que você tem que diversificar, tá? É obrigatório você diversificar. É obrigatório você escolher vários gestores. E quem é da área de investimento sabe que, e isso é uma coisa antiga, todo mundo fala, né? Não coloque os ovos todos numa cesta, não é isso? Isso é coisa primária para investimento. Então, a gente sempre está olhando isso. Ah, mas é uma instituição grande, é um banco grande. O banco grande quebra. A gente sabe. Eu fiquei 30 anos no Banco do Brasil, durante 30 anos quebrou 3 vezes, não foi? Entendendo? Então, não tem isso. E fundo de investimento não tem proteção nenhuma, tá? Nós, enquanto pessoa física, somos protegidos até 250 mil se aplicarmos em poupança ou CDB. Mas fundo não tem proteção de banco nenhum. Bem, a Reciprev, desde 2013, já opera essa regra de 5%. E o Ministério da Previdência, a partir de novembro de 2018, adotou essa regra no Brasil toda. Isso era uma regra que a gente já adotava, e ele passou a adotar, tanto para o gestor como para o administrador. Nosso máximo, a linha administrador, é 0,64%. Veja, podemos chegar a 5%, então estamos bem confortáveis. E para o gestor, também é 5%, pode passar. No máximo, a gente tem ali 2,87% e no gestor, e o restante, tudo lá embaixo. Tá? Isso é uma norma, desculpa, foi o Conselho Monetário Nacional que adotou a partir de novembro. Essa regra era da Reciprev e o Conselho adotou. Tá? Então, isso aí a gente está bem confortável. Desde 2013 que a gente já utiliza essa sistemática. Pode passar. Bem, aí é como o dinheiro de vocês aí estão aplicados. Tá? Nós temos ali, nessa data aí, era 6,31% dos recursos em CDI, 20% em IPCA, 9,58% em IMAB, uma sopa de letra. Vocês não vão entender bem o que é isso, mas é só fazer um CPA 10, um CPA 20, vocês vão entender. Na prática é o seguinte, CDI, que todo mundo fala, que é a taxa básica de juros, né? Então você está aplicado naquele dali. Aí cada pacote desse é um tipo de coisa. Por exemplo, eu estou aplicado em ações, eu estou aplicado em Selic, eu estou aplicado em CDI, eu estou aplicado em vários títulos, título de curto, de médio, de longo. Então, isso é uma sopa de letrinha que não vale a pena muito. E por que a gente faz isso? Porque senão não consegue bater a meta. Então, o princípio básico é diversifique gestor, diversifique administrador e diversifique a aplicação dos recursos. Tá? Porque se você não diversificar, não bate meta. E a meta é IPCA mais 6. Então, para vocês terem uma ideia, corresponde hoje, para 2019, 11%. Tá? Todos nós, aqui, enquanto pessoa física, se formos aplicarmos nossos dinheiros nos bancos, não consegue mais do que 7% no ano. 6,5% você vai conseguir por aí. Tá? E a gente tem que bater 11%. Então, para bater 11 tem que correr muito risco. Ou corre risco, tá? Mas correr risco não é fazer uma coisa louca. Correr risco é como o próprio dono da Ambev disse. Na vida ou a gente corre risco ou não vai para canto nenhum. Tá?
E a gente sabe que o empresário, quando ele abre um negócio, ele está correndo risco. Tá? Se ele não correr o risco, não vai surgir nada para a sociedade. Então, com risco, a gente consegue avançar. Sem risco, você não vai a canto nenhum. Tá? Vai ficar sempre estacionado. Pode passar? Nessa época aí, nós tínhamos 15% em renda variável e 84% em renda fixa. Mais uma questão que o mercado precisa entender. Na prática, isso é teoria. Aliás, em livro existe isso, mas na prática não existe renda fixa. A única renda fixa que é fixa é um CDB ou poupança. E mesmo assim o CDB, se você aplicar por um ano e for quiser resgatar com 6 meses, você não vai resgatar do jeito que você pensa. Então, tudo é variável. Na vida, tudo é variável, inclusive aqui. É que a gente coloca o seguinte, fundo de ações, isso é renda variável, mas também renda fixa, títulos do governo federal, a gente tem 80% da nossa carteira em títulos do governo federal. Tá? Na prática, se formos olharmos direitinho, e a nova previdência que está para sair aí, né, os municípios financiam o governo federal. Deveria ser o contrário. Entendido? Deveria ser o contrário. Mas, na prática, é isso que ocorre. Tá? E a nova previdência que está para acontecer, se aprovada for, no regime de capitalização está bem nítido e bem claro. Vai ser para comprar títulos públicos, você não tem outra opção. Tá? Então, a gente financia o governo federal. Não tem a menor dúvida, tá? Pode passar. Bem, eu não sei o que foi que colocaram aí, mas não era isso que tinha, não, tá? Tinha um nome aí, isso era a volatilidade da carteira, tá? Mas como não está, a gente tem cada fundo, o administrador diz o risco dele, tá? Por exemplo, a gente fala o seguinte, quando eu compro um fundo de ação, o risco dele, numa escala de 1 a 5, pode ser 3. Já um título público de longo prazo, o risco é 5. É pior, ou seja, se eu comprar um título de 2050, tem um risco maior do que um fundo de ação. E por quê? Porque a gente não consegue enxergar 2050 como vai estar o governo. Tá? Agora, a gente sabe que hoje, os meninos que estão nascendo não estão mais indo para banco fazer investimento. Não é nem os meninos que estão nascendo, os meninos agora que já 14, 15 anos. Eles não vão para banco pegar seu dinheiro, aplicar lá no fundo de investimento para pagar uma taxa de administração de 4, 5% ao ano. O que é que ele faz? Ele entra no celular, baixa um aplicativo chamado Tesouro Direto e compra o título público sem pagar nada a ninguém. E ele vai fazer a aposentadoria dele. Tá? Então, hoje, o Tesouro Direto, para a pessoa física, já tem muitos trilhões. Muitos, tá? São as pessoas físicas, em vez de ir pagar o INSS, estão comprando título público a zero de custo. E todos os bancos hoje colocam esse produto a zero de custo. Né? Você baixa no seu celular e vai comprar os títulos públicos. Na Reciprev tem várias pessoas que já estão fazendo isso. Tem o Anderson, tem o Paulo, tem a Ju e Mariana. Acho que tem mais gente aí, Mariana. Né? Então, veja. Só que os meninos hoje, de 15 anos, estão fazendo isso. Então, os bancos têm uma grande preocupação com isso. E eles fazem de tudo para que você não enxergue essa janela. Porque para ele é ruim. Para ele é ruim, tá? Mas também não é justo você pegar meu dinheiro, cobrar 5% e comprar um título público. Só fazer isso e botar numa carteira. Concorda? Então, bem, aí é o nível de risco. Pode passar, porque não está... Esqueceram de colocar? Também esqueceram, não sei porquê. Mas tinha, viu? Pode passar. Bem, aí é como se comportou a carteira no ano de 2017. Tá? A gente mostra quanto a gente ganhou na renda variável, quanto a gente ganhou na renda fixa e quanto a Reciprev ganhou no geral. Mês a mês. Isso vai estar no relatório, eu não vou destrinchar esse número, porque vai estar um resumo logo na sequência. Pode passar. Bem, nós tivemos um rendimento na renda fixa de 12,24, na renda variável 9,19 e a Reciprev, no total, fechou a 11,98. Mas por que na renda variável só teve 9,19 e na renda fixa 12,24? 80% da carteira está em renda fixa.
Apenas 15% da carteira está em renda variável. E também em fundos de renda variável, com um nível de garantia muito bom, muito seguro. Então, sem muita exposição. Mas, nesse mesmo ano, a renda variável rendeu quase 20%. Se a gente tivesse com a carteira um pouco mais com renda variável, teríamos ganho mais dinheiro. Já no ano de 2018, a gente subiu mais a renda variável, e a renda variável rendeu 15%. E aí a gente já vai ter um retorno melhor. Inclusive, em janeiro desse ano, a renda variável de novo pipocou, e a gente está com 16%, mais ou menos, da carteira. Pode passar. Bem, aí é quanto a gente ganhou no ano 2017. Nós chegamos em 2017 com 11,98. Isso representa mais ou menos uns 180 milhões de rendimento. Tá? É um bocado de dinheiro, eu queria pelo menos 1% disso para mim. Já estava na praia. Estava aqui não, estava na praia. Pode passar. O calor é o mesmo. É, o calor é o mesmo. Bem, então a rentabilidade correspondeu a 133% da meta. Tá? Ora, cada ponto percentual acima da meta é muito dinheiro. Eu não estou com essa aqui na cabeça, mas eu estou com o número de 2018, que a gente acabou de fechar. Nós fechamos a 110% da meta, representou 20 milhões a mais do que a meta. Tá? Aí eu me lembro também que mais ou menos chegou a uns 18, 19, 20 milhões. Então, a meta a gente fechou com 11,98, contra uma meta de 8,97. Tá? Então, a gente chegou a 133,48 da meta. E o Ibovespa a 26,86. É aquela história. Você precisa cada vez mais correr risco. Esse é o objetivo do Progestão. O Progestão, ele estabelece que a cada nível que você adquire, mais risco você pode adquirir. Ou seja, o nível 1, nível 2, o nível 3 e o nível 4, a cada nível vai aumentando 5% o nível de risco. Tá? Se a gente conseguir o nível 3, que seríamos o único do Brasil, e eu espero que a gente consiga, daqui a 2 meses a gente deve estar aí nas manchetes, né? E, para nós, representa até 45% em renda variável, ou seja, quase o nível de um fundo de previdência, que eles estão bem adiantados. Eu acho que acabou, não? Vai sair para ver. Não, aí a política de investimento, tá? É um monte de sopa de letrinha, mas é só para vocês saberem que é o seguinte, todos os anos a gente elabora a política de investimento, essa política é submetida ao Comitê de Investimento e, na sequência, ao Conselho Municipal, sendo que o Conselho Municipal é o órgão deliberativo. Uma vez aprovada, a gente, então, tem que seguir essa política. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, descumprir a política. Porque a política é uma decisão do Conselho Deliberativo e, acima disso, está o Conselho Monetário Nacional. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, descumprir o que o Conselho Monetário e o Ministério da Previdência estabelecem. É uma sopa de letrinha, a gente controla isso diariamente, tá? Que não pode haver nenhum desenquadramento, que, ocorrendo desenquadramento, podemos perder CRP, então a gente tem um cuidado muito grande. É uma sopa de letrinha e que aumentou mais essa sopa de letra a partir de 2018. Pode passar. Aí a quanto a gente ganhou? Quase 180 milhões, 176 milhões. Os 11,98 correspondeu a 176 milhões de rendimento. Se a gente analisar isso friamente, isso dá quase 20 meses de pagamento de folha do Resprev. Tá? É um bocado de dinheiro, sem entrada, né? Isso aqui é livre de entrada, viu? Livre, 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 livre. Não conta as entradas. Pode passar. Acabou. Era isso que eu tinha para vocês. José Marcos, só complementando, o Fundo Previdenciário Reciprev, em agosto de 2018, tinha o 12º maior patrimônio líquido entre todos os RPPS do Brasil, e são mais de 2 mil. O 5º maior patrimônio líquido entre as cidades do Brasil com RPPS. O 1º maior patrimônio líquido do Nordeste, considerando estados e cidades. E o 1º maior patrimônio líquido em todas as cidades do Nordeste com RPPS.
Então agora Elcio Guimarães sobre a gerência administrativa e financeira. Bom dia a todos. Cumprimentando o vereador Gilberto Alves, o vereador Cláudio Gueiros, membro, Carlos Gueiros, membro do Conselho, né, da Previdência, colegas. A gerência administrativa e financeira, fazendo até um paralelo com o nobre colega que acabou de se apresentar, é como aquela história do primo rico e o primo pobre, né? Nós temos o bastão da infraestrutura necessária, né, da manutenção dos espaços físicos, da parte elétrica, da parte hidráulica, da questão da contabilidade, para que a gente possa dotar a área e todas as ações da autarquia, da transparência que é necessária, que a lei exige, cuidar dos recursos humanos, cuidar da parte dos pagamentos dos fornecedores e, numa parceria com a gerência da Previdência, fazer o pagamento da folha do Recifim, do Reciprev, e cuidar de toda essa parte administrativa e operacional, além do orçamento, que nós temos uma ligação direta com a Prefeitura na questão da gestão orçamentária, por conta de sermos uma autarquia com orçamento próprio, mas que recebe recursos do ente municipal, né? Então, o nosso enfoque aqui, para efeito do Progestão, está mais na coluna da gestão de pessoal, que é a parte que nos cabe do ponto de vista do roteiro das atribuições que estão sendo destacadas nesse momento para esse nível de classificação do Progestão. E a autarquia, como o presidente bem falou, está no investimento do ponto de vista político-administrativo valoroso, que é tentar ter o seu quadro próprio. Imagine você gerir os bilhões que o Zé acabou de apresentar aqui e você tendo que fazer um esforço de aquisição de pessoal das mais diversas áreas do governo municipal. Pessoas que vêm da educação, que vêm da saúde, que vêm da controladoria, que vêm da área de esportes, enfim. Você caçar talentos que possam servir especificamente a questão com foco na Previdência e a questão com foco na saúde não é coisa para qualquer um. Não é missa de corpo presente, presidente, mas eu sou mais recém-chegado dos gerentes. Eu cheguei em fevereiro do ano passado, completo hoje 1 ano de casa, e é simplesmente de uma competência incomensurável para traduzir o esforço que vocês fizeram para ter um quadro tão qualificado como a gente percebe que tem hoje na Reciprev. Eu digo isso e tenho uma proximidade maior com a turma que está na minha área, todos os servidores do quadro, alguns contratos, né, mas pessoas da mais absoluta competência. Por quê? Porque na gestão de recursos humanos, quando você tem um quadro próprio, você define os critérios da seleção. E, ao definir os critérios da seleção, você está dando já ali um corte do ponto de vista daquelas pessoas que vão estar servindo à instituição futuramente. Porque você define o perfil, define a formação acadêmica, define os níveis de atribuições e você aí passa a ter uma seleção que você vai ter o servidor que você almejou pelo critério definido anteriormente. E quando você tem já um quadro que é formado por outras seleções para servir a outras áreas, você tem, com certeza, um grau de complexidade maior. O nosso esforço, e aí em 2017 eu estou aqui representando quem lá estava, porque eu cheguei só em 2018, tem algumas coisas que vão nessa direção. Eu acho que pode passar, essa lâmina a gente já traduziu um pouco do que seria a parte de pessoal, porque nós temos servidores cedidos 84, servidores em comissão 11, e funcionários terceirizados 42, dando um total, à época de 2017, não é muito diferente hoje, de 137 pessoas que estão sendo as responsáveis pelos resultados da autarquia, né? Aí voltou, não? Tá. Em termos de gestão própria, um conjunto de medidas que estão sendo desenvolvidas desde aquela ocasião, né? Aqui já com ênfase na gestão orçamentária e financeira. A situação da entidade
ao enxergar os recursos disponíveis, nós temos 3 fontes que nós lidamos no nosso orçamento: a fonte 250, que é uma fonte de arrecadação própria do sistema de saúde; a fonte 249, que é a taxa de administração que vem pelos fundos da Previdência, tanto do Recifim quanto do Reciprev; e a fonte 100, que são exatamente os aportes que o ente municipal faz para suprir as necessidades orçamentárias da autarquia, que os recursos próprios e a taxa administrativa não suprem. E a gente tem feito um esforço de dar uma transparência cada vez maior para a gestão dessas 3 fontes na autarquia. E isso aí é que tem nos credenciado para efeito do Progestão. Pode passar? Na conclusão, então, dessas informações, o que é que Recursos Humanos, que eu disse que seria o foco da minha apresentação, tem feito para dar essa transparência, dar esse norte administrativo, uma vez que os servidores são todos cedidos para a autarquia. Nós não temos o concurso, que é um desejo que em breve a gente venha a ter. Nós definimos já agora, em 2018, com a diretoria, o critério que vem sendo o expoente no meio corporativo mundial, chamado da mega competência, que é uma sigla muito fácil de ser lembrada, que é uma equação de fatores de multiplicação, chamada CHA, que é o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Esse é o norte que nós estamos dando atualmente, não só na nossa célula administrativa e financeira, mas como subsídio para toda a autarquia, porque na busca desses talentos, se você tiver, e como é um fator multiplicativo, se você tiver um excelente conhecimento e não tiver na habilidade e na atitude o valor que represente pelo menos alguns pontos, ou seja, você zerar em qualquer um desses fatores, você não tem competência nenhuma. E a mega competência é exatamente o fator multiplicativo do conhecimento, da habilidade e da atitude. Hoje não basta você ser um expert em aplicações financeiras. É preciso, diante da crise, você ter inteligência emocional, você ter equilíbrio, você saber conduzir sua equipe, você saber levar todo o seu pessoal para o foco que você vai conseguir superar o ambiente de crise. Então, essa é a equação que hoje nós estamos tentando implementar, com o apoio dos demais colegas da gerência, além de dando suporte nas perspectivas de a gente equacionar melhor o equilíbrio entre receita e despesa no Saúde Recife, numa relação próxima, bastante técnica e profissional, com toda a equipe do Saúde Recife, e com as minhas divisões que estão aqui presentes, que é o Américo na gestão da própria UAF, que é a Unidade Administrativa e Financeira, a divisão de Márcia, que cuida da parte contábil, está aqui presente também, a divisão que está hoje sob a responsabilidade de Lourdes, que cuida da parte orçamentária e financeira, e a divisão administrativa, que está aos cuidados de Gerson, que cuida da parte operacional, da manutenção das instalações, da parte de administração em si, de pagamentos e também de recursos humanos. Então, era isso que eu gostaria de deixar como ambiente corporativo na área de gestão administrativa e financeira. Um bom dia a todos. Bem, pessoal, utilizando o princípio da oportunidade, o nosso atuário, Luiz Cláudio Kogut, que desde 2016 presta serviço à Reciprev, a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do município do Recife, nós, já que ele vinha participar mais tarde da reunião do Conselho Municipal de Previdência, nós verificamos a oportunidade dele apresentar o estudo atuarial e também para que seja conhecido pessoalmente pelos nossos servidores, que muitos já ouviram falar de Kogut e não associam a pessoa física, que aqui não deixa dúvida com relação à robustez física do atuário. Então, bom dia. Na verdade, sempre brincam, né, sobre isso, dizem assim, agora vamos descobrir se ele é um grande atuário ou um atuário grande, né? Certo? Então, gente, bom dia a todos. A gente vai apresentar aqui rapidamente a... Você quer me dar? Aqui? Então, tá. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui os resultados da última avaliação, apresentar um conceito rápido, porque não é o caso da gente fazer uma apresentação muito longa, né? A
Passarem. Pifou? Não? Não? A ideia é mostrar para vocês que Acho que é mais próximo com o Hã? Ah, se for o caso, a gente faz sem microfone. Não é a proximidade, não. Som. Som, som. Na apresentação. Na apresentação dele. Também quero. Também quero um cafezinho. Só um minutinho. Primeiro, pedir desculpa, a gente está com um probleminha técnico aqui. Na verdade, 2 problemas técnicos. O calor realmente está intenso. A gente está na capital do frevo. Diz que frevar é fervar, né? A gente está aqui na frevança. Mas eu queria dizer o seguinte: a importância da gente poder falar ao microfone, porque está sendo registrado através de áudio também. A gente tem uma câmera que está gravando e captando não só a imagem, mas estamos também captando o áudio. E já foi providenciado, o rapaz já foi buscar um outro microfone. Se pudesse, falando ao microfone aqui por enquanto, até chegar o outro, ou então a gente aguardaria um pouquinho a chegada do outro microfone, para que pudesse ficar registrado devidamente, como é de praxe aqui das audiências públicas. Obrigado. Alô? Opa. Hã? Hã? Ah, tá. Continuando. Então, ele diz lá no artigo 40, né, que nós temos a contribuição do ente público, dos servidores ativos, inativos e pensionistas, observados que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E o que é equilíbrio financeiro e atuarial? É a estimativa de receitas futuras ser equivalente à estimativa de despesas futuras. Então, o que você tem lá nas receitas? As contribuições dos servidores, os rendimentos, a compensação financeira e o que você já tem de saldo, né? Que é o caso que já foi apresentado, que o Reciprev tem um bom saldo de investimentos.
E você faz uma equivalência às despesas futuras estimadas, aposentadorias e pensões, aposentadorias e auxílios concedidos e a conceder, e os auxílios a conceder, que é o auxílio doença, salário de maternidade e tal. Então o atuário, usando uma ciência, lá, um conhecimento, ele faz essas estimativas para as próximas décadas. Certo? Hoje em dia a gente pega o grupo de servidores, faz a estimativa de acordo com a sobrevivência de todos aqueles servidores, ou seja, a gente faz o cálculo até cada um de nós, cada um dos participantes do plano já tiver falecido e ter encerrado os seus benefícios. Tá? Então, o equilíbrio financeiro atuarial se dá na projeção de receitas e despesas. E o equilíbrio financeiro é quando se pensa em repartição. Né? Por exemplo, quando se divulga lá que o déficit da Previdência no Brasil foi tantos bilhões de reais lá, asterisco alguma polêmica que tem em relação a isso, é o que é? É a diferença do que se pagou de benefício no exercício anterior e o que se arrecadou, certo? Então isso é um déficit financeiro, não é um déficit atuarial. Então nunca tivemos um cálculo atuarial da Previdência, por exemplo, do regime geral, do INSS, para dizer quantos trilhões é o déficit atuarial daquele sistema, tá? Aqui foi adotado o modelo de segregação de massas, já foi explicado para vocês, né, qual é o modelo. Né, temos dois fundos, um capitalizado, formado pelos servidores mais jovens, admitidos a partir de 17 de dezembro de 98, e um outro por repartição simples, que é o Recifim, para quem ingressou até 16 de dezembro de 98. Por que foi feito isso? Porque o déficit atuarial do regime, lá antes da adoção do modelo de segregação de massas, era muito alto para ser pago em 35 anos. Porque você tem duas alternativas hoje. Você apura um déficit atuarial e parcela em 35 anos ou adota segregação de massas. Se você não tem condições, se o município não tem condições de pagar o déficit naquele período de 35 anos, adota a segregação de massas, que é um modelo alternativo. Ele não é o principal modelo utilizado pelos regimes próprios. E ele tem essa característica que vocês já estão observando aqui, ou seja, o fundo capitalizado, o fundo, né, ele vai formando um patrimônio, porque ele começa sem nenhum aposentado, só com contribuições. Então ele tem uma rápida formação de patrimônio, e o fundo financeiro ele fica cada vez mais caro, né, na medida em que o pessoal vai se aposentando, até chega o pico da despesa quando todos estão aposentados. Então, para que esse modelo ele consiga ser levado a cabo até o fim, precisa de muito planejamento, especialmente do município, para esse aumento contínuo de despesas que ele proporciona. Essa é a distribuição de servidores ativos e inativos, né? Lá, agora já em dezembro de 2018. Né? Veja que interessante. Em dezembro de 2015, quando eu fiz a primeira avaliação, o Reciprev representava 51% do grupo. Na outra, 52,7%, aqui teve a migração, né, que impactou também, mas hoje já é 62%. Hoje, 62% dos servidores aqui do município já fazem parte do plano capitalizado, que é muito importante. Existem vários modelos de segregação aí funcionando pelo Brasil, onde que é 10% na capitalização, 20% na capitalização. Vocês têm mais do que a metade dos servidores já no sistema equilibrado, com equilíbrio financeiro e atuarial. E o grupo do Recifim, que tinha 13.800 pessoas, tem agora só 10.952. Então, aquela coisa meio mórbida, né, de dizer que esse grupo vai se extinguir ao longo do tempo, a gente observa aí num período bem curto, aí, né, já só tem 10 mil pessoas. Não que pagar os benefícios de 10 mil pessoas até essas pessoas terem falecido seja barato, não é isso. Mas o modelo já caminhou um bom tempo. A parte talvez mais difícil ainda está por vir nos próximos 5 ou 6 anos, que será a parte realmente dramática, né, digamos, disso. Por quê? Porque os ativos do fundo financeiro, esses 4.300 que faltam se aposentar, estão todos muito próximos de se aposentar. Certo? O mais jovem aqui, de casa, tem 20 anos, que foi o pessoal que entrou em 98, certo? Todos os demais são pessoas que têm mais tempo, então está todo mundo pertinho de se aposentar. Então vai chegar um momento, não vai demorar muito tempo, que a prefeitura vai ter um fundo financeiro praticamente sem receita, porque ninguém mais vai contribuir, e ele vai ter que pagar lá talvez 8, 9 mil aposentadorias desse grupo. Tá? Esse é a parte final do desafio da segregação de massa. Essa aqui é a dinâmica de população. Você vê que o fundo financeiro ele ainda vai crescer o número de aposentados, né, de benefícios, até ele estar extinto.
E o Reciprev, ele está ainda começando a subir aqui o tamanho do número de servidores. Só lá em 2039 que os dois fundos vão ter o mesmo número de aposentados e pensionistas. Então vê como um é muito mais jovem do que o outro, né, em termos de quantidade de servidores inativos, né. Aqui é a posição dos investimentos em dezembro de 2018, né, com as contribuições que já foram apresentadas aqui, e o saldo de 1.933 bilhão. A projeção agora de despesas anuais que o Reciprev vai ter, então nós estamos estimando uma despesa máxima de 170 milhões aqui em 2019, para pagar os benefícios de quem faz parte do Reciprev, mais os benefícios de auxílio-doença, salário de maternidade e tal. E ela vai chegar com essa população a um máximo aí de 500 milhões mais ou menos aqui, tá? E também ele é um grupo que, de acordo com a forma como a gente faz o cálculo atuarial, a gente faz para esse grupo que hoje faz parte do Reciprev. Agora, quanto custa pagar tudo isso aqui lá no futuro? Se você trabalhar com a taxa de juros, custa 4 bilhões 673 milhões. O que é o 4,600? É o valor atual de todos os benefícios futuros de quem faz parte desse fundo. Como que a gente vai pagar isso? Nós vamos pagar recebendo 283 milhões de compensação, 111 milhões de contribuição de inativos, os 12,82 equivalem a 897 milhões, hoje, daqui até todos estarem aposentados, o 15,94 equivale a 1 bilhão 115 milhões, a contribuição que incide sobre a folha de inativos, 727 milhões, menos o saldo de um parcelamento, lá de 7 milhões que foi feito, em 1.933. Este valor, lá na balança do equilíbrio financeiro e atuarial, é o total da despesa, e esta soma aqui é o total da receita. Então nós temos 403 milhões a mais de receita estimada do que de benefícios estimados. Então o plano tem um superávit atuarial de 403 milhões, ou um equivalente a 5,7% da folha. Certo? Então, isso na minha carteira de clientes, a minha empresa atende cerca de 120 RPPS no Brasil todo, é o superávit mais alto que eu tenho. De todos os 120, eu tenho outras capitais, estados que a gente atende também. Ninguém tem um resultado atuarial tão favorável quanto o do Reciprev. Tá? Então, o índice de cobertura, que é uma coisa muito polêmica, que se falou muito aqui, né, nos últimos anos, aí, ele está em 1,26, 22. Ele tem 26% a mais de cobertura do que ele precisaria ter para ter equilíbrio financeiro e atuarial. Se o resultado aqui fosse 1 centavo, o plano ainda estaria equilibrado e com equilíbrio financeiro e atuarial. Mas ele tem 400 milhões a mais de receitas estimadas do que é necessário para a cobertura desse plano. Aqui é a evolução dos resultados das últimas 4 avaliações. Se vê que o superávit passou de 210 para 239 para 359 e agora é 403 milhões, certo? E também aqui chama atenção a evolução, né, do saldo dos investimentos, que era 1 bilhão em 15, agora já é quase 2, né? Então, o plano levou 10 anos para ter 1 bilhão e levou 3 para ter 2. Interessante, né? Muito bom, muito excelente o resultado. Por quê? Porque... Nessa proporção vai levar mais 3 vezes para ser. Certo? Eu queria dar uma sugestão, eu gostaria que os vereadores e os presidentes pensassem que esse superávit fosse pago para mim antes e tal. Tá, depois eu calculo um pouco mais para nós, né? Bem, enfim, é um resultado excelente, tá? Aqui chama atenção também a evolução do número de servidores. Em dezembro de 2015, o sistema tinha 14 mil servidores ativos, agora tem 15.300. Você vê que é consistente o aumento de servidores. Por quê? Porque a reposição dos servidores que se aposentam do financeiro vai para o previdenciário. Todos aqueles cargos que foram colocados à disposição pelo servidor ter se aposentado no fundo financeiro, o concursado que o sucede entra no fundo previdenciário. Então a tendência é que no futuro, né, em muitos anos, todos os servidores ativos serão do previdenciário. Tá? Já o Recifim tem essa característica, por isso que eu disse que o desafio tem aí mais uns 5, 10 anos no máximo, né, que é quando todos estiverem se aposentados. E daí esse decréscimo da despesa, até a extinção deles lá em cerca de 80 anos, que vai levar para, de acordo com a expectativa de vida para esse fundo estar extinto, né, para todos os servidores terem falecido.
O custo desse plano é 14 bilhões. Daí alguém pode dizer, poxa, mas é desproporcional, né, esse valor. É que quando a gente apura esse resultado, a gente não usa a taxa de juros. Quando a gente apura esse resultado, a gente considera um desconto de 6%. Né? Nessas despesas futuras, você traz a valor presente descontando 6% ao ano. Ah. O quê? Aquele quadro aí, do Recife, quer dizer que até 2029 o aporte do vai subir. Tesouro Vai subir. Isso. Certo? É uma escada, né? Se tiver fôlego para chegar no último andar, vai funcionar perfeitamente. Uhum. Tá. Aí, nesse caso, descontando as receitas futuras, que daí são valores bem menores, né, nós chegamos a um déficit atuarial de 10 bilhões. O que é o 10 bilhões? É o valor atual, sem taxa de juros, dos aportes que o município fará até o final dessa população. Tá? E aqui também tem a evolução dos resultados. Né? Então, ele teve uma redução grande aqui de 16 para 17, por causa da migração, né, dos 2.000 aposentados. Mas se você comparar 17 com 18, a gente já vê aqui uma redução aqui de cerca de 90 servidores que ou se afastaram ou faleceram, né, dentro desse grupo. Tá? À medida em que o tempo for passando, a idade média do grupo vai aumentando, todo ano fica um ano mais velho, né, esse grupo, né, porque não entra ninguém novo no grupo. Então, também é o resultado esperado nesse modelo. Tá? Então, o resultado atuarial, ele é uma projeção. Então, todo ano a gente refaz, porque tem eventos, né? Tem a questão da rentabilidade, ingresso de novos servidores. Então, anualmente, a gente apresenta esse resultado para os conselhos, para a fiscalização, né? Tem o DRA, tem uma série de movimentos. E uma mensagem final é que, para o próximo exercício, nós teremos muito trabalho. Tá? Porque mudou a legislação que vai ser aplicada para a avaliação de 2020. Então, nós vamos ter que fazer vários cenários, vários estudos novos. Então, nós vamos ter que se preparar aqui com o pessoal aqui da Previdência para coletar as informações que a gente vai precisar. E a reforma da Previdência, se ela realmente acontecer da forma como está se apresentando, ela vai ter um efeito muito favorável, né? Vai ser ruim para os servidores, para o trabalhador e tal, mas para quando a gente for apresentar esse resultado aqui no ano que vem, você vai fazer o quê? Os benefícios provavelmente vão ficar mais distantes, certo? Essa curva aqui, a despesa que ia acontecer aqui em 2029 vai passar para 2030, aqui ia acontecer em 2040 vai passar para 2045. Talvez ela seja menor do que a gente está propusando, está calculando agora. Então você vai ter um custo menor, porque vai diferir os benefícios, eles vão ficar mais distantes. E você vai ter mais receita, porque se a pessoa vai ficar 5 anos a mais antes de se aposentar, ela vai contribuir 5 anos a mais. Então, a tendência é que, para os próximos anos, caso se aprove uma reforma do jeito que ela está sendo desenhada ou minimamente exposta até o momento, a tendência é que a gente venha ter um superávit ainda maior nas próximas avaliações. Ok? Muito obrigado. Bem, pessoal, por parte da autarquia, essa foi a última apresentação e estamos, todos os apresentadores, à disposição para quaisquer esclarecimentos, se forem necessários. Bem, eu gostaria primeiro de parabenizar na pessoa de Dr. Manuel Carneiro, todos que fazem esse prévio. A gente fica... Todo brasileiro hoje está muito assustado com essa coisa de previdência, esse debate tão intenso que já vem de algum tempo. E é claro que nós aqui temos as nossas particularidades e as nossas preocupações. Todo mundo tem que olhar para dentro primeiro para depois se preocupar com o que está lá fora. E a gente percebe que aqui a gente vê que há um esforço muito grande, uma equipe bastante competente, pessoas que estão se dedicando e que estão podendo mostrar resultados positivos. Estava aqui até brincando, o Samuel, tu se esconde aí, porque esse pessoal de Brasília te descobrir aqui, vão te buscar ligeiro, vão querer te levar para lá com essa equipe, porque realmente a gente está vendo, está percebendo pelos números, e os números, eles são muito claros,
mostram que há um resultado que está sendo perseguido e que, a duras penas, a gente sabe que não é fácil, a gente está conseguindo melhorar o ambiente aqui da Previdência local. Portanto, da minha parte, e creio que da parte dos nossos vereadores, está aqui o nosso presidente, eu queria parabenizar aos que fazem a Reciprev pelo esforço, pela seriedade e pela forma como vocês estão conduzindo essa questão tão importante nos dias atuais. E dizer que a gente está aqui colocando à disposição, como disse o Dr. Manuel, alguém daqui da plateia que queira, por acaso, alguma pergunta ou alguma observação, a gente está aqui à disposição. Não sei se o nosso presidente Carlos Gueiro gostaria de fazer alguma intervenção, mas enfim, estamos aqui à disposição. Se ninguém, todos, me parece que todos gostaram também da apresentação, estão todos muito bem sentindo contemplados. Então a gente vai agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a cada um dos palestrantes, agradecer a todos que compuseram a mesa conosco, agradecer a presença, mais uma vez, do nobre vereador Carlos Gueiro, e dizer que nós estaremos sempre nesta casa, neste poder, à disposição de todos vocês. Enquanto ao projeto de lei que foi aqui citado, nós vamos fazer um esforço coletivo para que a gente possa ajudá-los a ter um ambiente de trabalho ainda melhor, com a condição mais melhor possível, que vocês possam ter de fato um quadro próprio, permanente, qualificado, como é o desejo de todos nós. Portanto, conte. O presidente está aqui lembrando que o projeto, a partir da data de amanhã, ele já segue para as comissões, findado o prazo de apresentação de emendas. Então as comissões vão poder deliberar sobre o projeto. Creio que alguma das comissões, inclusive, possa convocar alguns de vocês para discutir e deliberar sobre o projeto, para emitir um parecer. Mas nós vamos também atuar, eu tenho certeza que a igreja também vai ajudar nisso, para que a gente possa dar celeridade a esse processo e o quanto antes a gente possa ter esse projeto apto à votação e pedir ao presidente deste poder. O Gueiros pode interceder junto ao presidente também, para que a gente possa votar o quanto antes essa matéria e dispor para o prefeito sancioná-lo, e aí a gente poder avançar com essa questão. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, um bom dia, e peço desculpas pelo transtorno, a gente teve uma dificuldade de calor, mas faz parte, a gente está aqui para trabalhar por todos vocês, pela cidade, e muitas vezes a gente tem que enfrentar esses obstáculos que são imprevisíveis, imprevistos. Mas enfim, muito obrigado a todos, e tenham um bom dia e até outra oportunidade.